Olá, sétimo ano. Então, a Profidai está gravando o vídeo agora da semana 5, então. E na última aula a gente já iniciou o segundo bimestre, né? E a gente fez a página 2, 3 e a 4, aonde eu deixei que vocês deveriam fazer o desenho da verdade e da mentira, como vocês imaginam que as duas fossem, né? Então, dando continuidade, peguem o livro didático de vocês, lá na página 5, que a gente vai começar a falar sobre o olhar de filósofo, tá bom? Essa primeira parte, até o ponto, vocês vão grifar, que é bem importante, tá? A verdade é um assunto que sempre esteve presente na filosofia. Afinal, quem deseja conhecer, deseja também encontrar a verdade, né? Não adianta eu querer conhecer algo que não é real, eu preciso saber da verdade para saber melhor aprofundar sobre o conteúdo, né? Sobre o que eu quero saber. Mas será que é possível encontrá-la? Ela já não está revelada a nós? Há uma verdade em que todos podem confiar? Ou as verdades são tantas quantos são os pontos de vista dos indivíduos sobre elas, né? Quem que é o dono dessa verdade? Ao longo da história, inúmeros pensadores se preocuparam com essa questão e chegaram a diferentes respostas. Grifem agora essa parte que eu vou ler. Na Grécia Antiga, Platão afirmou que para uma sentença ser verdadeira, precisava ter correspondência com a realidade, tinha que corresponder, tinha que ter alguma coisa com a realidade, né? Daquilo que ela pretendia descrever. Grifem até aí. Por exemplo, se ele dissesse: Sócrates está sentado, seria possível verificar se essa sentença era verdadeira ou falsa, observando se Sócrates estava de fato sentado. Mas se ele dissesse Sócrates voa, certamente essa sentença seria falsa, pois não é possível que um ser humano voe por si mesmo, né? Quando fala voe por si mesmo, não tá falando assim, através de um avião, de uma asa delta, que voe por si mesmo sem nenhum apetrecho que a auxilie, né? Então, quando ele fala lá pro filósofo, né? Sócrates está sentado, realmente ele precisava ir lá e ver se a sentença, se ele estava mesmo sentado para ser verdade, né? Sócrates voa, o Sócrates já olhou para ele assim com uma cara, não tem como, né? É improvável que ele vá conseguir, porque não é do ser humano esse fator de voar por si mesmo. Agora, essa parte que eu vou ler para vocês até o ponto, embaixo das imagens, também gostaria que vocês grifassem, tá? De acordo com Platão, os pressupostos para que algo seja considerado verdadeiro estariam na realidade, sendo por isso chamado de pressupostos realista. Como a gente já trabalhou pressupostos é quando eu pressuponho, por exemplo, assim, daqui um pouco vai chover, quer dizer o quê? Eu estou pressupondo que o tempo está armado para chuva, né? Então, assim, o pressuposto aqui que ele está falando tem que ser um pressuposto realista, que tem a ver com a realidade. Assim, para saber se um pensamento ou uma sentença são verdadeiros, bastaria examinar a realidade com bastante atenção para verificar se o que é pensado ou dito corresponde aos fatos. Agora vocês vão grifar no segundo parágrafo também até o primeiro ponto. Platão acreditava que ninguém mente de propósito, mas sim por ignorância, ou seja, por desconhecer os fatos e a relação deles com o que é dito ou pensado. Então, para Platão, ninguém estava mentindo, simplesmente não conhecia a verdade, né? Fazia um pressuposto do que achava que era e estava enganado. Além disso, uma característica importante da verdade para este e outros pensadores da Grécia Antiga é a relação dela com as virtudes humanas mais elevadas, a justiça, a beleza e o bem. Passando para a página 6, então, sétimo ano do livro didático. A atividade número 1 da página 6 diz assim: de acordo com a ideia de verdade como correspondência segundo Platão, observe as imagens a seguir e escreva uma sentença verdadeira e uma falsa para cada uma delas. Aqui na primeira imagem, a gente tem um menino, né?
Na segunda, a gente tem um cachorro. Observem lá. Uma sentença verdadeira. Observando essa imagem do menino, o que a gente poderia falar? Que ele está lendo, ele está fazendo uma prova, né? Qual sentença você considera verdadeira? Em relação a Platão, que o Platão falava que as pessoas não falavam mentiras por maldade, mas sim por não conhecer a verdade. Uma sentença falsa nesse caso, em relação ao que o Platão falava. O que a gente poderia colocar? Ele está apenas meditando, ele está com dor de cabeça pela atitude dele. Então, vocês vão colocar uma sentença verdadeira e uma falsa. Na segunda imagem, que tem um cachorrinho, a gente pode pôr como verdadeiro o que será? Que o cachorro está correndo, que o cachorro está fugindo, que ele está se divertindo. E uma sentença falsa? Que ele está demonstrando preguiça, que ele está demonstrando fome, sede, né? Então, você vai observar e colocar conforme você determina essa sentença, tá bom? Na número 2 diz assim, na atividade anterior, que é essa que a gente acabou de falar sobre as imagens, todos chegaram à mesma conclusão, será? Será que todo mundo pensa igual? Todos observaram os mesmos fatos? Difícil, né? Às vezes tem alguma coisa que acaba batendo, dando certo, mas nem sempre é exatamente igual. Houve diferença nas respostas? E semelhanças? Escreva o que aquela atividade fez você pensar sobre a verdade como correspondência. Então, assim, o que essa atividade número 1 fez você pensar sobre a verdade? Você vai colocar aqui na número 2 o que ela te fez pensar sobre a verdade. Se eu preciso analisar os fatos, se eu preciso analisar os pressupostos, o que para você, o que te fez pensar sobre a verdade? A número 3 diz assim, de acordo com o conteúdo e as atividades lá do começo do material, da página 2 até aqui, a página 6, responda em forma de um texto o que você pode dizer sobre a verdade e a mentira. Esse texto que está pedindo aqui no final da página, vocês vão fazer no caderno de filosofia, vão ir lá, vão colocar o dia de hoje, vão fazer como tarefa, a gente vai continuar a aula e vocês vão fazer como tarefa esse texto no caderno de filosofia. O que você pode dizer sobre a verdade e a mentira? Tá? Então, sobre o que a gente já falou até agora, eu quero que vocês vão lá no caderno de vocês, redigam um texto. Lembrando que o texto não é 3, 4, 5 linhas, isso é frase, né, gente? Vamos lá. Vamos compreender aqui um texto para a gente poder falar da verdade e da mentira a partir de 10 linhas, né? No mínimo 10 a 15 linhas. Façam lá com bastante capricho e atenção. Deixa para fazer como tarefa. Marque ali, tarefa. E assim que a gente terminar o vídeo, pega o seu caderno e faça essa tarefa. Na página 7 diz assim, resolva esta charada. Quero ver quem conhece essa charada. Essa charada é sobre a Alice e a Rainha de Copas. Resolva esta charada. A Rainha de Copas deu um ultimato. Ela declarou para a corte, deixe Alice falar suas últimas palavras. Se o que disser for verdadeiro, ela será presenteada com uma lauta refeição. Lauta quer dizer abundante, muita refeição. Caso contrário, terá a cabeça cortada. Alice pensou por um momento, então disse algo que deixou a rainha perplexa. Ela foi liberada imediatamente e teve seu perdão consentido. O que Alice disse para a rainha? Pensem bem, olhem a imagem ali do lado. Se vocês conhecem essa história, se vocês quiserem ir procurar, aqui embaixo da charada aparece onde que encontra, né? Alice no País dos Enigmas 2. Tem a editora, o tempo certinho para vocês ir lá olhar, tá? Até a página tem ali, a página 21. O que será que ela disse? Ela precisava dizer uma verdade para ela escapar dessa condenação. O que será que ela disse? Como que a rainha sabia o que ela disse era verdade? Então,
que vocês acham? Sabe o que ela disse? Ela disse para a rainha assim, ó, irei ter a cabeça cortada. E era uma verdade, ela ia ter a cabeça cortada, porque a rainha já tinha declarado para a corte que seriam as últimas palavras da Alice. Então foi ela pegou um pressuposto verdadeiro, irei ter a cabeça cortada. Vocês vão colocar ali a fala da Alice, irei ter a cabeça cortada. Como aquilo era verdade, o que aconteceu? Ela foi perdoada. Ela teve, então, o seu perdão concedido, né? E não cortaram a cabeça dela, porque ela falou algo que foi real, né? Qual é o seu ponto de vista? Ponto de vista. Eu tenho um ponto de vista sobre a mesma coisa. A gente pode pegar o mesmo assunto e ter pontos de vista distintos, diferentes, né? O meu ser de um jeito, o seu ser do outro, do colega ser do outro. Por quê? Experiências vividas, formas de olhar, de analisar, né? Então vamos começar o nosso subtítulo. Qual é o seu ponto de vista? Nas atividades da páginas 4 e 6, você expressou, mesmo que em parte, seu ponto de vista sobre a verdade e a mentira. Cada um de seus colegas também teve oportunidade de fazer isso ao realizar essas atividades. Depois de conhecer os desenhos, as opiniões e a sentença deles, o que você percebeu? Todos ou a maioria expressam a mesma característica. Houve surpresas? De forma geral, seus pensamentos demonstram semelhanças e diferenças? Alguns desenhos representou a verdade ou a mentira com uma aparência que você nunca havia imaginado? Comparando as opiniões apresentadas, houve algumas que ficaram tão parecidas que até davam a impressão de serem a mesma opinião? Lá em sala de aula a gente ia conseguir fazer melhor, né? Assim, comparando as opiniões de vocês. Expressa de diferentes modos. Houve mais opiniões que destacaram aspectos negativos e positivos? E sobre a sentença que vocês elaboraram, as respostas foram parecidas ou diferentes? Com base nessa experiência, reflita. Será que, em um grupo maior de pessoas, a comparação seria parecida com a que foi feita por sua turma ou as opiniões poderiam variar ainda mais? Será que tivesse mais gente junto? Será que as opiniões poderiam ser mais variadas? Poderiam ser algumas mais parecidas, né? E o que poderíamos descobrir se todas as pessoas respondessem a esta mesma questão? O que é a verdade? Será que é verdade? Eu posso responder só assim: não é a mentira. Ou eu ter algo justificativo, uma justificativa coerente para isso, né? Afinal, cada pessoa opinaria de acordo com o seu próprio ponto de vista, ou seja, da forma como reconhece, identifica, observa, imagina e pensa o significado dessa palavra. Se temos dúvidas sobre essas perguntas e pensamos que as opiniões seriam diferentes, como saber o que é verdade, já que ela não se mostra igual para todos? Será que uma opinião pode ser mais verdadeira que a outra? Será que é possível provar quando uma ideia é verdadeira? Em alguns casos a gente consegue provar, né? Você consegue imaginar um mundo em que todos tivessem o mesmo ponto de vista? Será que seria legal onde todo mundo pensasse igual, tivesse o mesmo ponto de vista? Né? Não precisaria debater nem provar, todos viveriam a mesma vida, será? Um mundo em que a noção de verdade fosse sempre a mesma. Para mim a verdade é isso. Não, para mim já é aquilo, né? Continuando na página 8, tem uma atividade lá assim. Observe a imagem a seguir. Descreva o que a imagem representa. Para isso, preencha as lacunas com os termos que estão entre parênteses em cada caso. O copo com água, esse copo que aparece aqui na página 8. Esse copo com água. O copo com água está
meio cheio, meio vazio, inteiro cheio ou inteiro vazio. Você vai completar como é a sua interpretação ao olhar esse copo. Letra B. Dizem que os otimistas veem o copo como meio cheio. Otimista, quando eu não sou negativa, eu sou uma pessoa otimista, eu tô vendo ele meio cheio. Enquanto os pessimistas os consideram meio vazio. Você concorda com essa afirmação? Justifique a sua resposta. Então, aqui na letra B, eu quero que você justifique. Por exemplo, se você colocou lá, está meio cheio, justifica a sua resposta porque você colocou isso aqui na letra B. Ah, está meio cheio por isso ou por aquilo. Ah, está meio vazio, está totalmente cheio, então inteiro cheio, né? Como tem a opção ali. Eu quero que, conforme a gente vai fazendo o 7º ano, as atividades que eu vou pedindo para vocês fazer, vocês vão pausando o vídeo, faz atividade, continua o vídeo. Para não se perder, a professora falou tudo, agora eu tenho que voltar a fazer. Não, vai pausando o vídeo que auxilia vocês, tá bom? Combinado? Então, a aula de hoje vai até aí, até a número 1 da página 8, tá bom? Beijos e até a próxima semana. Dúvidas, entre em contato comigo, tá bom? Beijos!